Mateus 20, 32. Todos abrindo. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Que quereis que vos faça? Vamos orar, queridos? Pai, Deus amado, glorioso, poderoso, nós reconhecemos a sua grandiosidade. Que a sua palavra assim fala, que o Senhor levanta a sua voz e as estrelas do firmamento se derretem. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa presença poderosa fale de uma maneira doce aos nossos corações nessa noite. Que todos aqueles que aqui vieram com inquietudes, essa palavra aqui vai ser ministrada, não seja a minha articulação, a minha persuasão, que eu nem as tenho, mas que seja o seu poder para tocar, transformar, trazer como um bálsamo essa verdade, que existe um Deus que cuida da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, usa a minha vida e esse momento para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Quando eu era pequeno, uma coisa que eu sempre imaginei na minha vida, gostava muito de desenho e tal. Um dos desenhos da Disney que eu mais gostava era o Aladim. O Aladim, para vocês que não conhecem, é um ladrãozinho que vem pelo mundo e acha uma lâmpada mágica. E a lâmpada mágica, quando friccionada, aparecia um grande gênio. E o gênio pegava e perguntava: o que você quer que eu te faça? Você tem 3 desejos. E aí eu tinha um desejo muito grande, que eu vou achar um dia essa lâmpada. Porque eu quero pedir 3 coisas importantes. Além de dinheiro, porque eu vivia na dificuldade, porque era o dinheiro. Eu vou pedir para jogar bola no São Paulo. Nossa, tempo grande, áureo do São Paulo, Raí e companhia. E vou pedir um caminhão de hambúrguer e pizza. Cara, é coisa de gordo mesmo, né? Eu vou pedir aí, porque aí eu vou entrar e mergulhar numa coisa dessa. Mas Jesus vem aqui e pergunta para aquelas pessoas: o que eles queriam que eles fizessem? O que você pediria se Jesus hoje perguntasse para você: o que você quer que eu te faça? Antes de qualquer coisa prazerosa que te cause glamour, por exemplo, um jatinho. Você não vai pedir um jatinho se você não tiver um carro, por exemplo. Antes de qualquer coisa útil, um carro, por exemplo, se você tiver necessidade de alguma coisa essencial, você pedir essa coisa antes de qualquer coisa prazerosa e até útil. Mas Jesus pergunta aos cegos. Essa pergunta que Jesus fez, Jesus estava entrando em Jericó e 2 cegos começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo fala: cala a boca, está atrapalhando o mestre. E eles gritavam cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele parou e vem nesse versículo que a gente leu: o que você quer que eu faça para vocês? E aí eles dizem que nossos olhos sejam abertos. E aí Jesus, como diz a palavra, movido de íntima compaixão, tocou os olhos dele e eles viram e eles saíram seguindo a Jesus. Eles não pediram uma mula nova. Senhor, eu queria uma mula nova, que está difícil andar, porque cego, que nesse momento uma mula eu queria. Não pediram isso. Não, queria uma bengala último tipo. Porque quando eu ouvi bater ali, eu já saber que existe alguma coisa ali e aí eu vou estar bem. Não. Eles entendiam a necessidade que eles tinham naquele momento e pediram visão. Foi algo semelhante que aconteceu com Salomão. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 3, eis que Salomão estava um dia oferecendo holocausto ao Senhor, ofereceu 1000 holocaustos. E aí Deus aparece para ele de noite e fala: Salomão, o que você quer que eu te faça? Mesma pergunta. O que você falaria? Salomão perguntou: eu quero ter sabedoria para conduzir o seu povo. E aí Deus virou e se alegrou com aquela situação e falou: porque você não pediu a morte dos seus inimigos, porque você não pediu dinheiro e fama, você vai ser um cara sábio demais, igual você não vai ter. E mais ainda, eu vou te dar fama e dinheiro e tudo mais. Certamente, irmão amado, você veio aqui nessa noite, você que está nos ouvindo aí pela internet, Evangelho Simples, você veio cheio de necessidade. Talvez você tenha necessidade física, uma doença,
Talvez você tenha necessidade financeira, desemprego, dificuldade, emocional, tristeza, de libertação do seu passado que está te acompanhando, ou necessidade de uma libertação de um pecado. E aí, eu, em nome de Jesus, te pergunto, o que você quer que Jesus te faça? O que você quer que Jesus te faça essa noite? Pensaram? Antes de mais nada, para a gente ter suprido a nossa necessidade, nós precisamos de um especialista. Nós precisamos de alguém que esteja habilitado para nos ajudar. Às vezes você vai numa loja, muitas lojas têm uns volantezinhos, uns rapazinhos que fica rodando, escrito na camiseta dele, posso te ajudar? Tem isso, não tem? E aí você chega para ele e fala, pode. Eu acordei hoje com um torcicolo aqui. Estou com uma dor aqui, eu queria que você vai me recomendar para eu tomar? Muito provavelmente, a não ser por causa da crise que os médicos estão servindo de volantes de loja, de departamento, a pessoa fala, não, eu não tenho condição de te ajudar, você precisa ir para o médico. A mesma situação não adianta a gente pedir para quem não pode nos ajudar. Ninguém vai aqui no mecânico para tratar o dente. Eu vou aproveitar para ir no mecânico, ele troca meu pneu e arruma meu dente ao mesmo tempo. Não acontece, geralmente não acontece isso. Porque geralmente a gente vai num dentista porque é especialista para cuidar do dente. E a gente vai no mecânico especialista para cuidar do nosso carro. Oi? Vai no Poço Ipiranga, nem no Poço Ipiranga tem isso. A gente está cada vez mais, vivemos um mundo de especialidade. O ano passado, ano retrasado, eu estourei meu tendão de Aquiles. E aí eu fui procurar um médico. Não bastava procurar um médico. Procurar um médico cirurgião. Não adiantava procurar um médico cirurgião. Um médico cirurgião ortopedista. Mas não bastava ser um médico cirurgião para ortopedista. Médico cirurgião ortopedista especializado em pé. Aí agora estou em condição, porque esse sim pode me ajudar, porque esse é o especialista. Cada vez está mais fechando, né? Daqui a pouco vai ser o especialista no segundo dedo, de baixo para cima, tal. Cada vez está funilando mais. E nós pensamos que com Deus é a mesma coisa. Também nós pensamos que Deus não pode saber tudo. Tem que pedir para alguns auxiliares dele nos ajudar. Nós acabamos fazendo Deus a nossa imagem e semelhança. Nós invertemos. E aí pensamos que Deus precisa ter um especialista para cada atividade, quando ele, muitas vezes, na nossa cabeça oca, não pode suprir tudo o que nós precisamos. As religiões tentam estabelecer também seres com especialidade. Você vai lá na mitologia grega, você tem a Afrodite, que é a deusa do sexo e do amor. O cara está precisando de sexo e amor, ele ia pedir ajuda para Afrodite. Ai, que maravilha. Ou tem o deus Poseidon, que é o deus dos mares. Oxa. Tem também a Atena, que era a deusa da sabedoria. Cada um, se precisando de alguma coisa, ele vem me ajudar, é específico. Aí essa mesma filosofia e mesma ideia torta entrou em outras religiões que estabelecem santos especialistas. Tem a Santa Águida, especialista em seio e amamentação. Tem a Santa Edviges, que é o santa especializado em endividados. E aí você está endividado, você não vai pedir para Deus? Não. Santa Edviges, me ajuda. Tem o São Longuinho. Quem nunca pensou no São Longuinho? Quando você está com um problema, uma coisa sumiu, e aí você, ao invés de pedir para aquele que é onisciente, que sabe todas as coisas, ajuda, as pessoas vão e pedem para São Longuinho. Se eu achar, eu dou 3 pulinhos. Muito bom, porque especialista, o São Longuinho, na cabeça deles, é especialista em achar coisas. Então eu vou pedir para um especialista. E um santo que eu estava vendo, que eu achei estranhíssimo, Santa Maria Madalena, santa protetora de prostitutas. Não tem ideia, o santo não quer transformar a vida de prostituta, quer manter lá, só que vai protegê-la. Esse é o santo Maria Madalena. E a mesma coisa ocorre de especialidade com relação aos guias espirituais do espiritismo, com os orixás na Umbanda e no Candomblé. Cada um tem uma função específica, para uma amarração específica, um espírito específico. Tem também nos deuses indígenas, tem o deus Sol, o deus Lua, o deus Tupã, cada um estabelecendo
uma especialidade. São formas diluídas que cada um responde por uma área. E quando há um soberano sobre todos, ele tende a ser limitado e mais figurativo. E aí você, ao invés de ir para o soberano, você vai para o titular da pasta que está mais especializado naquela situação. E o maior, geralmente, na cabeça do povo, tende a ser generalista e não vai entender. É praticamente uma rainha da Inglaterra, que não manda nada. Quem manda são os ministros lá. Mas queria pedir para os irmãos abrirem em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 5 e 6, para a gente começar a entender quem é verdadeiramente, realmente, aquele que soluciona os nossos problemas. A quem nós devemos recorrer para ser solucionados nossos problemas. Diz lá em 1 Coríntios capítulo 8, versos 5 e 6. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém, queridos? Aleluia, esse mesmo Deus é um Deus só. Ainda que Ele tenha apresentado no Velho Testamento com vários nomes. Jeová Rafá é o Deus que cura, é o mesmo Deus. Jeová Jirê é o Deus que provê. Jeová Nissi, Deus é nossa bandeira. Mas sempre, todas as faces de um único Deus. É um único ser. Não há limite para Deus, irmão. Você entenda isso nessa noite. Jesus, Deus, é tudo o que você precisa. Está precisando de saúde? Deus é a resposta. Precisando de provisão financeira em todas as áreas? Deus é a resposta. Precisando de satisfação, sua vida não está legal, preciso de alguma coisa para alegrar o meu coração? Deus é a resposta. Está precisando de restauração, você destruiu a sua vida? Tem uma resposta. Deus é ela. Ele te criou, querido. E Ele sabe exatamente tudo o que fazer para solucionar o seu problema, irmão. Ouça essa frase. O nosso Deus é especialista em você. Ele sabe tudo o que você precisa. Recorra a Ele. E Ele é especialista em tudo, porque afinal, Ele é Deus. Amém? E esse Deus tremendo, no desejo de salvar a humanidade e comprar de volta para Ele a humanidade caída, Ele enviou Jesus à terra. Em Jesus, temos um quinhão, uma porção da glória e da majestade de Deus. Jesus, você vê ao longo dos evangelhos, sempre foi ao encontro das necessidades humanas. Sempre foi. Ele lá em João capítulo 14, verso 6, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Legal? Ninguém vem ao Pai quer dizer, ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai que Ele também é o Pai, que o Pai e Ele são um. Coisa linda. Ele veio então, Ele é a vida. Aí você vê também em João 10:10 que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, Jesus diz, para que vocês tenham vida. E não uma vida mais ou menos, vida em abundância. Jesus veio trazer vida para você e para mim, mas não uma vida mais ou menos, uma vida abundante. Mas o triste é que diz lá em João capítulo 5, verso 39 e 40, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas as palavras de vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Mas, diz Jesus, não quereis vir a mim para terdes vida. Esse especialista em vida perguntou aos cegos e pergunta a você nessa noite: o que você quer que ele faça? O que você quer que eu te faça? A resposta que você daria à pergunta de Jesus provavelmente conduziria para a solução de problema imediato que você está enfrentando. Se você tem algum problema, uma conta para pagar amanhã,
muito provavelmente você pediria alguma coisa financeira. O pastor Lucas, meu irmão amado, ele fala que precisa tomar cuidado para que as urgências não atrapalhem as coisas importantes, que a gente fica só apagando o incêndio. Na nossa vida também, nós muitas vezes queremos a solução de problemas que estamos enfrentando agora. Porque muitas vezes nós perdemos o foco da vida eterna e da essência. Mas se você pediria uma solução de algum problema que você está enfrentando, você não está sozinho. As pessoas que iam até Jesus, elas pediam a libertação, o livramento de um mal que já estava atormentando elas naquele momento. Então, como a gente viu, visão, quero ter visão. Como a gente vê também pessoas pedindo curas, expulsão de demônios, água viva. Essa mulher pediu água viva não porque ela queria ter água viva, ela queria não trabalhar mais. Dá água viva, a mulher lá da Samaritana, me dá água viva para não precisar mais vir nesse poço. Não pediu, nenhum deles pede, que eu me lembre, perdão de seus pecados ou vida eterna. As pessoas pedem só o que está atormentando naquele momento, porque não têm a visão do todo, não têm a visão da eternidade. Os que foram perdoados, não teve pedido. Pessoas que Jesus fala, está perdoado. Não tem pedido. Por exemplo, em João 8, a adúltera, quando ele fala, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra, aí todo mundo vai embora, e aí ele vira para a mulher e fala, ninguém te condenou, mulher? Mulher, não, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Lá em Lucas capítulo 5 também você vê os amigos do paralítico baixando ele dentro da casa dele, e quando baixa o paralítico, Jesus fala, perdoados estão os seus pecados. Ele nem pediu, perdoados são os seus pecados. E aí o pessoal fala, como é que pode? Só Deus pode perdoar pecado. Jesus fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem pode perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Ele ficou na hora curado. Quero dizer que não há pedido, muitas das vezes ao longo da caminhada, de perdão ou de coisas que verdadeiramente são eternas. Assim fica claro que nós não sabemos o que pedir. Mas Deus é tão bom, Deus é bom demais, que Ele, para nos ajudar, Ele enviou alguém para nos ajudar a pedir o que a gente deve pedir. Romanos capítulo 8, se não quiser abrir, não precisa. 8:26 diz assim, Romanos 8:26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha só, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa fantástica. Deus fala, eu sei que vocês vão pedir mal. Eu sei que se eu perguntar para vocês vão pedir um monte de coisa que não vai ser boa. Então, eu vou mandar o Espírito Santo para ajudar vocês a pedirem o que convém. Coisa maravilhosa. Recentemente, teve uma campanha contra a obesidade infantil. Apareceu um monte de criancinha gorda, falava, eu vou falar que te odeio. Eu vou falar que você não me ama. Eu vou fazer birra. Criança falando porque estimulando os pais a dizerem não aos filhos a comer guloseimas e as coisas que não prestam, mas em função do bem da criança. E nós muitas vezes só fazemos isso. Queremos coisas que para nós é o que vai resolver o nosso problema e fazemos birra. E Deus fala, filhão, fica de boa. Eu sei o que é bom para você. Eu sei o que você precisa. Igual aquela mãe que estava com a criança, com a babá no banco de trás, e a criança chorando. E aí a mãe, que choro de criança é gostoso, viu? Quanto mais na madrugada. Mas que isso não desanime os irmãos a terem filho. Vai passar. E aí estava chorando a criança, e a mãe com o saco cheio, e fala, ô babá, dá logo o que ele está pedindo. Babá, sem pestanejar, deu. E a criança começou a berrar desesperadamente. Aí a mãe ficou esperta. O que aconteceu? Eu estava querendo uma abelha. Eu dei para ele a abelha. A criança não sabia o que era bom para ela. Mas Deus sabe o que é bom para você. Entrega seus caminhos ao Senhor, que Ele vai cuidar. O que você tem incansavelmente pedido para Deus pode ser não o que você precisa. Sabe aquela coisa que está te atormentando? Aquela coisa que você queria a solução daquilo. Pode ser que você não precise daquilo.
A Bíblia diz lá em 1 João 5,14 que nisso temos confiança nele. E se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se a gente pede alguma coisa que está no coração dele para você, ele vai te ouvir. Talvez o que você está buscando, amado, não é a solução da sua vida. Mais do que o pontual. Presta atenção, irmão. Eu creio que o Senhor, assim diz na palavra, é uma realidade nas nossas vidas. Ele nos cuida. Ele nos dá os bens. Lá diz em Salmos 27, 13, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Queridão, presta atenção, Deus vai cuidar do que você precisa materialmente nesta vida. Amém? Se você é filho dele, tá? Se você não é filho, você precisa entregar o caminho, sua vida a ele, antes que seja tarde. Mas Deus quer resolver mais do que o problema material que você está enfrentando. Deus quer resolver o problema da sua essência de vida. Ele quer transformar o seu caráter. Pedi licença para falar um pouco da minha experiência de concurso da vida. Fui calejado nessa matéria. Eu sempre fui um bom aluno, sempre fui um cara estudioso, né? Nunca fui chamado na escola, nunca o Jorge me chamou para dar dura no SAD. Nunca fui chamado, sempre fui um bom aluno. Aí passei no vestibular, em segundo lugar aqui na faculdade, tá? Pô, nossa, o cara, brincadeira não. E aí fiz uma boa faculdade e tal, e comecei a fazer concurso. E estava nos concursos, e os concursos, para você ter uma ideia, são na primeira fase um universo de 10 mil pessoas, que passa para a segunda fase, 700 pessoas. Os de juiz e promotor. Eu queria ser juiz. Falava, Deus, eu quero ser juiz. Tudo que você lia na Bíblia, isso aqui é sinal de Deus, que eu estou chegando, a minha bênção está chegando. Então de 10 mil, caía para a segunda fase, 700, e o bonito geralmente estava. Bonito sou eu, tá? De 700, depois, caía para a terceira fase, essa fase oral. Só 150. E às vezes tinha mais vaga que candidato. E o bonito estava lá. E eu cheguei por 4 vezes no oral da magistratura e 2 vezes no oral do Ministério Público e não passei. Mas, por que as pessoas não entendiam? Por que, Daniel? Você deve travar quando fala. Eu costumava, não sou tão bom, mas eu costumava falar para os jovens, tinha uma certa noção de falar em público. Então você deve ter alguma mancha no passado. Eu era oficial de justiça, mas a Bíblia fala que nós somos espetáculo para o mundo, né? Todo mundo não é possível. Até que um dia, falando para você ser útil na sua vida, que aquela coisa que você tanto quer, às vezes não se torna um Deus na sua vida. E eu cheguei existe uma fase, que é a fase do psicotécnico. A gente vai e fica uma semana para ser juiz, tem que mostrar que você não é doente, que você tem uma vida equilibrada e tal. Fica uma semana falando de você não aguenta mais falar de você. E no último que eu fui, eu falava para você se identificar quem era você, o que você fazia. Eu falava, pô, eu sou um cara bom. Eu sou um cara que, uma família excelente, uma esposa maravilhosa, minha filha era pequenininha, filha doçura, minha igreja que me ama e eu amo, e aí maravilhas, e só falta uma coisa, eu ser juiz. Bonito, aparentemente. Quando eu saí, falei, nossa, mandei bem. Falei o que eles queriam ouvir. E aí, no meu quarto, o Espírito começou a revelar. É isso que você precisa, filho? Você precisa de muito mais que isso. O seu coração, o seu foco está nessa vida. Isso é que vai completar o seu coração. E eu fui ficando pequenininho e eu entendi que o que eu preciso na minha vida é da presença de Deus. Cada vez mais transformando o meu caráter, muito mais do que qualquer cargo. E depois que eu entendi, aí Deus deu uma bênção maravilhosa de ser procurador do Estado. A Ele toda a glória, todo louvor. Aleluia. Amém. E eu quero dizer tudo isso porque Deus revelou o que existia no meu coração e trouxe valores eternos. Deus muitas vezes vai trazer dificuldade na sua vida para Ele trabalhar o seu caráter. Não adianta Ele te dar tudo o que você quer. Não adianta Ele chegar e o que eu estou pedindo Ele vai me oferecer.
Porque Ele quer transformar o seu interior para que você seja semelhante ao Filho dele. Amém, queridos? Mas por que Jesus está qualificado para ser o solucionador de todas as minhas angústias? Por que Jesus pode ser? O fato principal. Eu gosto muito de filmes que saem, tem os filmes bons, cristãos. Recomendo muito o chamado, que eu assisti com o Dani até. O Filho de Deus, filmão, vale a pena ver. Os 10 Mandamentos da Record, o filme, muito bom também. Eu vi um filme que eu gostei muito, o último dessa trilogia aí, foi a Ressurreição. É a história, quando eu vejo esses filmes, eu vejo um amigo meu ali. A história de um amigo meu, a história do povo, a história dos parceiros meus, do meu Deus que está comigo, meu Salvador. Mas o principal fato que qualifica Jesus a ser especialista é porque ele ressurgiu dos mortos. Jesus é especialista em vida porque ele venceu a morte. Jesus venceu o maior trauma que acompanhava o homem desde a queda no Éden. Seu coração, depois da sexta que foi crucificado, foi colocado no túmulo, estava completamente inativo, totalmente sem vida. Mas pelo poder de Deus, as células voltam a funcionar. Os sentidos são restaurados. O cérebro é novamente irrigado de sangue. As sinapses mentais são novamente acesas. E volta num corpo que não é mais sujeito à morte, porque a morte foi vencida. Aleluia. Jesus é especialista em vida e na sua vida, porque ele zerou a vida. Zerou para quem joga videogame. Quando o cara terminou no final, ganha tudo. Ele zerou aquele jogo. E Jesus venceu tudo. E ele zerou a vida. O que habilita ele a ser o solucionador da sua vida. Você vai no túmulo, eu gosto sempre disso. No túmulo de Pedro. Aqui jaz Pedro. Você vai no túmulo de Maria, aqui jaz Maria. Túmulo de Maomé, aqui jaz Maomé. Túmulo de Confúcio, aqui jaz Confúcio. No túmulo de Allan Kardec, aqui jaz Allan Kardec. Mas vai no túmulo de Jesus, ele não está aqui. Ele ressurgiu dos mortos. Aleluia. Esse Deus que ressurgiu dos mortos, ele é especialista em você. Ele zerou a vida e quer transformar a sua vida, querido. Deixa ele fazer, querido. Deixa ele trazer à tona, deixa ele corrigir a sua vida. Após a ressurreição de Jesus, 4 aspectos qualificam Jesus com as características de alguém para ser reconhecido e para ser tido como ajudador. Jesus, primeira questão, Jesus é demais. Justin, Jesus é tudo, cara. Ele tem poder para te ajudar. Não adianta você pedir alguma coisa para alguém que ele não tem condição de te ajudar. Não adianta o Dani Saad me ligar no meio da terça-feira. Dani, estou com um problema aqui logístico. Eu falei, querido, o que eu faço? Posso orar por você? Não posso fazer nada porque eu não tenho poder para te ajudar. Alguém para te ajudar precisa ter poder para isso. Como Lucas disse hoje. Mateus 28, 18, diz que o Senhor Jesus diz que todo poder me foi dado nos céus e na terra. Querido, eu estou falando para você recorrer àquele que tem todo poder. Não poder mais ou menos, é todo poder. Nós valorizamos muito quem tem poder. Nós achamos lindo quem vai no restaurante, tem poder aquisitivo e nem olha o lado direito do cardápio. Coisa linda, né? Acha lindo, eu acho maravilhoso poder bélico, poder hierárquico, aquele filme Tropa de Elite, quando Wagner Moura vai, o Capitão Nascimento, ninguém sobe, todo mundo fica esperando aí. Pô, o cara tem poder mesmo, o cara é terrível. Nós gostamos de quem tem poder no Império Romano, aqueles que dominavam, poderosíssimo. Você vê o presidente dos Estados Unidos, futuro Donald Trump, poderosíssimo e louco, poderosíssimo. E aí a gente vê que Jesus tem mais poder do que qualquer um deles. Jesus tem a solução de qualquer inquietude do seu coração, mesmo que você nunca tenha visto isso. O cantor Baruch fala uma coisa:
antes do primeiro cego ser curado, nenhum cego havia ser curado. Às vezes você vê o seu problema e fala, isso nunca aconteceu. Aí você vai falar, nunca aconteceu porque meu Deus não agiu dessa forma ainda. Mas pode ser que com você ele inaugure esse novo milagre. Querido, ele tem a chave da solução da sua vida. Ele tem todo o poder. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, verso 3, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus poderosíssimo, maravilhoso, ele pode nos ajudar. Diga amém? Amém. Mas não é só isso. O presidente dos Estados Unidos tem todo o poder, mas ele não pode me ajudar, porque ele também nem quer. Também nem acesso tenho a ele. Outra coisa que qualifica Jesus para nos ajudar é que ele sabe tudo. Jesus sabe tudo, que lindo. Ele fala lá, não adianta alguém poder ajudar o outro, mas se não sabe como ou a real necessidade da pessoa. Pedro uma vez, falando depois da ressurreição, Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois da ressurreição está conversando na beira da fogueira, Jesus vira para ele e fala, Pedro, tu me amas? Pedro fala, o senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus vira, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vira, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, isso eu quero frisar, ele pergunta, tu me amas? Aí Pedro vira, Senhor, está em João capítulo 21, verso 17, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. O nosso Deus sabe tudo. Nós reconhecemos e valorizamos muito quem conhece, mesmo que for a ciência. O ganhador do prêmio Nobel, nós valorizamos, o cara sabe muito. Uma pessoa que sabe muito, o André, meu irmão, sabe muito de mama, se qualquer problema, fala com ele. Atende pelo SUS. Amém. Mas é maravilhoso saber alguém que sabe. E Jesus sabe todas as coisas. Não só as exteriores, mas também conhece e sonda os corações e sabe as intenções. Querido, amado irmão, Jesus sabe os sofrimentos e as angústias que você tem enfrentado. Ele sabe. Ele tem todo o poder e ele sabe de tudo. Mas não seria suficiente. Você tem todo o poder, sabe tudo, mas está ausente. E a terceira característica que qualifica Jesus para ser o seu ajudador é ele está presente. Ele está junto. E a presença dele, querido, é confortante. Não adianta poder ajudar, saber a necessidade, se está longe. Mateus 28, 20, a segunda parte fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós valorizamos muito aqueles que são fiéis no tempo da angústia. Um irmãzinho, um irmãozinho, com o cônjuge doente até o final, do lado. Que legal, parceiro, não tenho o que falar, mas parceiro. Eu lembrei até do irmão, o irmão Quinho, por exemplo, naquele momento da cisão das igrejas. O irmão Quinho e o nosso irmão Valmir, que não anda mais conosco, você valorizou muito tempo, valoriza ainda hoje. Pessoas que foram presentes na hora que todo mundo se levantou contra. Nós valorizamos pessoas que ficam do nosso lado no momento de dificuldade. Teve uma pessoa chamada Jó. E Deus permitiu que o diabo destruísse a vida dele. E conta no final do capítulo 2 de Jó que ele estava de tal forma desfigurado que 3 amigos dele foram estar com ele. Mas eles nem reconheceram Jó, tamanho a doença e o estado que estava Jó. E a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias e 7 noites e não falaram uma palavra. E só choraram. Como nós valorizamos, como deve ter sido importante para Jó naquele momento, que não tinha mais nada, mas tinha a presença daqueles amigos dele do lado. Tem hora que as palavras são inúteis, só a presença causa um alento. E vou falar para você que Jesus é presente na sua vida. Se você já entregou a sua vida para Ele, Ele jamais te abandona. Maravilhoso. Querido, presta atenção. Jesus, falamos, tem todo o poder. Jesus sabe de tudo. Jesus está sempre presente.
Isso são características de quem mesmo? Onipresença, onipotência e onisciência, atributos de Deus. Por isso, podemos colocar no Twitter, hashtag chora testemunha de Jeová. Não tem jeito, Jesus é aquele que tem características de Deus. Mas eu acho que essa limitação de apenas que Deus tem todo o poder, sabe tudo, está em todo lugar, acaba não trazendo descrição de quem de fato é Deus. E muitas vezes as crianças, que a gente sempre ensina isso nas escolinhas, crescem como se Deus fosse alguém que estivesse sempre com o machado, o chicote em riste, para a hora que eu errar, porque ele tem todo o poder, ele pode me bater. E aí quando eu erro, ele está presente, ele sabe que eu errei. E aí quando eu cometo um delito, e ele sabe o que eu fiz de errado. E aí cria pessoas muito mais com medo de Deus do que de fato quem é Deus. Falta uma característica essencial. Eu quero que você vá embora com essa característica. Além dessas três que a gente falou, que são exclusivas de Deus, Jesus se importa com você. Não adianta ter todo o poder, saber da necessidade, estar perto, mas não se importar. Um capataz que bate num escravo, ele tem poder para bater. Ele sabe que o escravo não quer mais aquela situação. Ele poderia ter poder para ajudar. Ele sabe do que ele precisa, mas ele não está nem um pouco se importando com ele. E muitas vezes nós vemos Deus assim, não se importando com o que eu estou passando. Isso é uma mentira do inferno. Jesus se importa com o seu sucesso. Tanto que ele manda lá, ele fala assim, vai por todo mundo e prega o evangelho, diz em Mateus 28:19. Fala assim, chama a galera toda, eu quero eles comigo. E aí ele então se preocupa com o cuidado da igreja, o seu cuidado. Ele vira para Pedro e fala, apacenta as minhas ovelhas. Deus cuida e se importa com o que você está passando, meu amado. Jesus não é ressurreto. Aquele Jesus que veio como uma criança que precisou aprender a falar. Cresceu, jamais pecou. Foi morto numa cruz. Mas ao terceiro dia, ressurgiu. Ressurgiu com todo o poder. Sabendo de tudo. Conhecendo tudo, estando sempre presente. E se importando com você. Jesus se importa com você. Porque Ele verdadeiramente é amor. Quando você fala a característica de Deus, qual a característica que marca Deus? Onipresente, onisciente, onipotente. E é um Deus de amor. O Deus de amor precisa penetrar no seu coração, sabendo que Ele está cuidando da sua vida. Mas não está cuidando para dar o que você quer, que você está pedindo. Você pode estar pedindo uma abelha, vai te fazer um mal. Mas Ele vai dar o que você precisa de verdade. Querido, você não precisa de uma lâmpada de Aladim. Queria pedir para os irmãos abrirem o último versículo, em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:19. Querido, você não precisa da lâmpada de Aladim, nem da telecena, como o Furu queria o ano passado, nem do anjo depositar. Você não precisa de ajuda. Você não precisa de vários deuses. Não precisa. Você não precisa de ajuda de entidades espirituais. Não recorra a eles. Você não precisa nem do auxílio humano. Querido, você não precisa nem que a economia melhore. Você precisa de Jesus. Aquele que venceu a morte. Aquele que é especialista em vida e na sua vida. Ele vai falar lá em Filipenses 4:19. Palavra de Deus para a nossa vida. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas. Repita comigo. Suprirá todas as vossas necessidades, não mais ou menos, em glória, por Cristo Jesus.